agindo. A graça, né? A graça. A graça é movendo. Fala assim, ó, não tem chamando, como. Ele chamando. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, Deus, o senhor quer que eu me batize? Se o senhor quer, me dá um sinal. Se o senhor quer, eu tô disposto, eu tô disponível, eu tô facinho, Deus me... E eu não consegui dormir a madrugada. Aí eu acordei, sem dormir, a minha irmã acordou, minha irmã mais velha, ela acordou, e eu falei para ela, olha, eu não consegui dormir. E ela falou, estranho, eu tive um sonho. Olha só, eu sonhei que a gente estava caminhando e tinha um ser verde, né, que era uma espécie de um demônio, e tinha um ser de branco. E esse ser verde pegava alguns pedidos. E ela revelou 7 pedidos dos 10 que eu fiz. Eu tinha feito 10 pedidos para Deus. 7? Ela revelou 7 no sonho dela, que estavam amarrados, que estava na mão do inimigo. Olha. Aí ela também é usada no profético. Mas só que ela é uma outra, de outra forma. E aí eu falei assim, bom, é o sinal. Deus quer que eu me batize. Deus, se eu quer que eu me batize, me dê um sinal. O sinal tá aí, Deus deu um sonho. Aí na noite eu fui para a igreja. Eu lembro que quando eu cheguei assim perto da igreja, assim, eu olhei distante, a igreja era numa subida, eu vi uma nuvem, eu vi como se fosse fumaça. Falei assim, a igreja tá pegando fogo? Hoje não vai ter culto. A igreja tá pegando fogo. Quando eu entrei no culto, eu entrei na igreja, não tava nada, a fumaça dissipou. O pastor pregou uma palavra que eu não me lembro mais do que ele pregou. No final da palavra, ele falou assim, olha, você que sentiu no coração e quer ajoelhar, ajoelha e fala com Deus. Minha mãe estava do meu lado. Pastor, por Deus do céu, na hora que eu coloquei o joelho no chão, veio um fogo, mais um fogo no meu coração, assim, que começou a quebrar as amarras. Eu queria pensar em pecado, eu queria pensar em bebedeira, eu queria pensar em coisas pornográficas, eu não consegui, tipo, sumir assim na mente. Pum! E eu fui falar para minha mãe, eu tô morrendo, porque meu coração tá muito acelerado, tá uma pressão aqui dentro, um fogo muito dentro, eu tô morrendo, chama o médico. Na hora que eu fui falar isso para ela, não saiu língua. Foi a primeira vez. Primeira vez. Aí eu tentei falar, me ajuda, me socorre, não saía. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Você vai me matar desse jeito, não tô aguentando, eu vou explodir aqui. E comecei, eu sentei, eu queria parar e não conseguia parar de falar em línguas. Eu queria falar português e não saía português. Aí o pastor lá no altar falou assim, olha, você que sentiu Deus no coração, vem aqui para frente para eu orar por você. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência com Deus, eu falei assim, deve ser isso que ele deve estar falando, acho que ele vai tirar isso de mim, né? Isso não é comum, isso não é normal. Ele desceu do altar, na hora que ele colocou a mão em mim, a luz apagou. Ele também disparou falar em línguas. Aquilo que estava, tipo, 20% sobre mim, aumentou para 80%, 90%. Eu senti meu corpo todo endurecer. Eu senti uma leve brisa bater em mim assim, eu não consegui segurar, eu caí. Fiquei quase 2 horas falando em línguas ali. E falei em línguas, querendo falar português. Ali no chão, eu tive uma visão. Eu me vi no altar. E eu ouvi a voz do Senhor falar, para isso que eu te chamei. Você nasceu para isso. E eu, mas, Senhor, eu não sou pastor, meu pai não é pastor, minha mãe não é pastor, não tenho ninguém que é pastor, eu não conheço Bíblia, eu não sei nada da Bíblia, eu não vou parar tudo que eu estou fazendo para estudar a Bíblia. E ele falou, você vai. Olha onde você está. Você é soberbo, você é arrogante. Você maltratou um servo meu, ele falou do meu cunhado que eu tinha, né, humilhado ele. Você é arrogante. Eu tenho a tua vida nas minhas mãos. Se eu quiser parar teu coração aqui agora, eu paro. Então não tem para onde correr. Eu te chamei. E olha para o altar, porque é ali que eu te quero. Falei, meu Deus. Chamado forte. Né? Não teve como voltar. Não tem como fugir disso. Não tem como. Se fugir disso... Aí o mais engraçado foi que eu levantei, eu vi tudo rodando. Depois tá lá em Atos, né? E eu comecei a andar alto. Tá. Eu falei, eu tô bêbado. Eu estou embriagado. Atos que eles ficaram embriagados, Atos 2. Então, para mim, é real. Para muitas pessoas acham que não, porque eles olharam, viram aquele povo todo... Como é que o embriagado fica? Ele fica comum? Não fica comum. Não é algo comum. Uma pessoa embriagada da trança, fala meio lento, meio arrastado, fica meio aéreo e tal. E eu fiquei tudo desse jeito. Olha que a gente tinha bebido muito mundo. Mas ali não. Eu lembro que eu fui pegar o ônibus, eu quase errei o degrau do ônibus. Aí eu sentei assim, parecia que eu tava naquela brisa, assim. Eu falei, meu Deus. Então, mas eu quero agora pular para um ponto importante. Fala essa. Não, um ponto importante, porque aí nós vamos desenrolar sobre um avivamento. Sim. Que aí começa o seu ministério e aí você disse, numa parte do seu ministério, não sei quantos anos depois dessa experiência, desse início, você disse que provou um avivamento na igreja que você estava, né? Diz que houve conta aí desse avivamento que houve nessa igreja, já não sei quantos anos depois, 5 anos. Então,
Ou se foi algo instantâneo? A partir desse momento, né, eu tive uma experiência muito forte nessa mesma madrugada que o Espírito Santo se revelou para mim. Para mim era Deus, né? Tudo era, não tinha ainda discernimento que é Deus, Jesus, o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Conseguia entender. Para mim era tudo a mesma coisa. Eu acordei no outro dia, né? Passei uma madrugada toda debaixo daquele fogo. Eu fiz um teste, né? Eu tinha um problema na perna de um deslocamento que eu tive no tornozelo jogando bola e ficou magoado meu tornozelo. Isso quando eu tinha 9, 10 anos. Eu estava com 23 para 24. E eu falei assim, bem, se foi Deus, ó, já em casa, né, nesse mesmo mais dia, de 10 anos. Se foi Deus realmente que tocou a minha vida lá na igreja, podia tocar de novo aqui, né? Para que eu fui falar isso? Toda aquela atmosfera entrou dentro do quarto. Aquele fogo, aquela explosão dentro da gente, assim, não sei se você já sentiu isso, pessoal, uma explosão extraordinária, voltou, só que muito mais forte. Eu falei, agora chegou a hora, eu vou morrer. Não tenho o que fazer, ele quer me matar mesmo. Porque até então eu não sabia que ele estava, né, se revelando para mim. Se manifestando. Aí eu falei, Jesus, se é tu mesmo que está fazendo isso comigo, cura a minha perna. Eu senti uma mão assim, passar da minha coxa até o tornozelo, apertar o tornozelo e soltar. Ele falou para mim, tá curado. Na hora que eu comecei a mexer o tornozelo até hoje. Não senti mais nada. Eu falei assim, então, poxa, Jesus, cara. Aí eu pensei, deve ser isso que os crentes experimentam. Deve ser por isso que eles vão para a igreja. Entendi agora. Agora eu sei que todos eles vivem isso. Não consegui dormir também, dormi pouco. Acordei e fui falar para minha irmã dessa experiência. Falei para ela, olha, eu tô sentindo um fogo aqui sobre mim, um fogo, não sei o que é isso. Você sente isso também? Ela virou para mim e falou assim, eu nunca senti isso na minha vida. Vai falar com seus pastores. Não sei o que você tá sentindo. Pra você ver a luta, já a batalha na mente já. Falei, ué. Porque para mim todo cristão sentia, vivia isso. E a sua irmã mais tempo na igreja, falava, e ela não sente? Ela não sente. O que será? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí as irmãzinhas do ciclo de oração foi para casa orar, né? Porque virou um testemunho. O filho da dona Hilda, o Diego, se converteu. Deus pegou ele. Vai lá orar para confirmar a bênção daquele menino. Você vê o nível de mundo que eu era. Assim. Ficaram até admirados. Ficaram admirados. E elas chegaram para orar no outro dia em mim. Na hora que elas colocavam a mão em mim, elas caíam. E eu não entendia nada. Será que eu tô com tanto demônio assim que elas estão... E aí, passado alguns anos, eu tive contato com o ministério do pastor David Wilkerson. Alguns livros também do Leonard Ravenhill, que fala muito de oração, de avivamento. Eu comecei a orar nesse sentido, né? Desde o meu chamado, quando Deus... Já estava com a igreja? Estava com uma igreja pequena, né? Bem pequena. E aí, comecei a orar, buscar o Senhor, querendo jejuar. Um avivamento, querendo... Eu nem sabia que eu queria um avivamento, né? Mas só não sabia que era... O que é isso? Que né? é isso? O que acontece num avivamento? Porque a gente ter a história é uma coisa, você ter a vivência é outra coisa. A prática, né? É outra coisa. Né? E ali eu creio que foi uma semente que Deus lançou de avivamento. Eu creio que está para estourar um muito maior. Porque eu ainda era muito maturo para entender algumas coisas. Aqui seu Deus mostrando, ó, é mais ou menos isso, mas ainda coisas maiores. Carros paravam na frente da igreja para ofertar. Pessoas vinham com cerveja nas mãos e ofertavam a igreja. Ficava do lado de fora ouvindo o culto. Os jovens, no meio da palavra, assim, ministrando uma palavra simples sobre salvação, os jovens, eles se levantavam da igreja e saíam correndo nas ruas gritando, Jesus te ama. Uma jovem recebeu uma unção tão forte, mas tão forte, que ela é uma profeta, e ela tem aquele ministério de intercessão que eu falei para ti. Ela, em um mês, ela ganhou 35 jovens. 35. Ela começou a fazer salas de oração dentro da escola dela. Ela era conhecida como a menina da oração. Até os professores pediam oração para ela. Esse no tempo do avivamento. No tempo do avivamento. Da igreja. Nossa, a gente fez um acampa dentro. Não teve campa dentro. Foi só